História de Santa Catarina, por Oswald Cabral. O autor, Oswald, ele já escreveu livros sobre outros temas, além da história. Ele tem livros publicados em áreas que vão da medicina e também desta ciência relacionada ao folclore, à literatura, que seria, pelo que eu me recordo, uma espécie de medicina religiosa, por exemplo, referente à questão, talvez, das benzedeiras, por exemplo, que no Brasil, há décadas atrás, haviam certas práticas médicas relacionadas à religião. E pelo que eu me recordo, isso se relacionaria à questão do folclore. Esta obra trata sobre a história de Santa Catarina. Isso do Brasil colônia ao século XX. O autor escreve que o rei de Portugal, que eu creio que provavelmente era o rei Dom Manuel, entregou certas capitanias hereditárias a Martim Afonso e ao irmão do mesmo, que se chamava Pero Lopes. A Pero Lopes fora concedido 2/3 do estado de Santa Catarina, metade da costa do estado do Paraná e as terras de Santa Ana, que foi escrito pelo autor com, digamos assim, o temudo S-A-N-T, Sant, apóstrofe Ana, até 28 graus e 1/3. Martim de Souza, que era irmão de Pero Lopes, ganhara 100 léguas de costa. Isso de 3 léguas ao norte de Cabo Frio até o rio Curapacé, que basicamente ficava na região, ou talvez ainda fique, do Rio de Janeiro. O modo como o rei português, Dom Manuel, dividiu as terras indicava que ele, que tal rei, sabia da existência deste tratado chamado de Tratado de Tordesilhas. Tratado esse reconhecido por uma bula papal do Papa Júlio II, no ano de 24 de janeiro de 1506. Pero Lopes morreu nas costas de Madagascar em 1539. Isso quando ia levar as notícias sobre a expedição ao rei. O irmão de tal homem, de Pero Lopes, também faleceu. Martim também faleceu. Isso em 1571. Após as mortes dos sucessivos herdeiros destes dois irmãos, estas capitanias terminaram sob o poder de Dom Lopo de Souza, razão pela qual as vilas de São Vicente e São Paulo são tão importantes em Santa Catarina. Uma coisa que muito me espanta, muito me intriga, é que também existem, ou existiam, caso tais nomes tenham sido mudados, locais em Santa Catarina com nomes como São Paulo. Após vários eventos, o Marquês de Casques se escreve C-A-S-C-A-E-S, Casques, mandou para São Paulo, um documento de compra e venda referente às terras de Santo Amaro e Santa Ana. Como eu disse anteriormente, escreve S-A-N apóstrofe T Ana, Santa Ana, com T mudo.
Mas, no fim de tudo, a coroa conseguiu ganhar tanto as terras pertencentes originalmente a Martim, quanto aquelas que a Pero Lopes pertenciam. Uma coisa que muito me intriga é que, basicamente, antes destas terras irem para o poder do Marquês de Cascas, elas estavam no poder de uma condessa, pelo que eu me recordo. Ou seja, que uma mulher também herdava posses, terras, o que basicamente combate, derruba a crença de que, basicamente, mulheres não herdavam propriedades. Que, basicamente, uma condessa, antes do Marquês de Cascas ter o poder sobre estas terras, ela tinha o poder sobre tais terras. Navegantes, piratas e exploradores. Em 1503, um francês chegou ao Brasil. Seu nome era Binot Palmier, e Binot se escreve, para quem não sabe, B-I-N-O-T. Binot Palmier de Gonneville. Gonneville se escreve G-O-N-N-E-V-I-L-L-E. Ele, Binot de Gonneville, no caso Binot Palmier de Gonneville, estava a bordo do navio chamado de Espoir, que, para quem não sabe, se escreve S-P-O-I-R, e é um termo francês que significa esperança. E 2 anos depois, apresentou ao almirante da Normandia o relato sobre a sua viagem. Relato esse chamado de Declaração de Viagem. Ele foi bem recebido por alguns nativos, índios esses que chegaram a ajudá-lo abastecendo o Espoir. Isso em troca de armas, espelhos, etc. Mas posteriormente ele, tal francês, e a sua tripulação encontraram índios que eram realmente canibais, diferentemente daqueles que eles encontraram anteriormente, que os haviam ajudado. Parte dessa tripulação foi sacrificada e devorada. Ou seja, após eles encontrarem índios que não eram canibais, que não eram X, eles encontraram índios que de fato eram índios esses que sacrificaram, eu suponho, em cerimônias religiosas, e depois devoraram parte da tripulação do Gonneville, do Binot Gonneville, do Binot Palmier de Gonneville. Ele chegou inclusive a casar, basicamente, uma das filhas dele com um índio dessa tripulação, deste povoado indígena com o qual ele encontrou, basicamente, que o havia ajudado. Ou seja, índios que foram nobres e o ajudaram. Ele chegou a casar uma filha dele com um dos jovens índios desta aldeia, digamos, benigna que o havia ajudado. O bisneto dele, do Binot Palmier, o abade Jean Palmier de Gonneville, apresentou a declaração de viagem ao Papa Alexandre VII. A terra encontrada por Gonneville fora São Francisco do Sul. Isso ocorreu, basicamente, tais eventos, em 1503. Basicamente, o que eu posso refletir sobre isto é que, além de expedições portuguesas e também, posteriormente, o autor escreve, espanholas, também houveram expedições de franceses, e que também tais franceses, não tiveram apenas relações, apenas interações hostis e belicosas com os índios que habitavam o Brasil, e que tais índios não eram todos canibais, nem todos, digamos assim, pacíficos. Eram basicamente uma mistura, tanto de canibais
quanto de homens, digamos, pacíficos, benignos. Olha, se tu gostaste do vídeo, tu pode fazer um comentário, tu pode se inscrever neste canal e tu podes me dar algum dinheiro, me honrar com algum dinheiro, com base em quanto tu viste que tal vídeo te ensinou. Basicamente tem um meio, uma arma pela qual tu podes me dar algum dinheiro, que se chama Valeu. Comentando no canal, tu pode basicamente me dar algum dinheiro. Então basicamente é isso. Tô gostando do vídeo, tal vídeo sendo benigno para te ensinar tal ou qual coisa, tu podes comentar, ou tu podes fazer alguma crítica, vendo que eu disse alguma coisa que fora falsa. Vá, argumente. Basicamente, se tu gostaste, como eu disse anteriormente, comente. E se tu viste que eu comentei que eu disse alguma coisa que foi falsa, argumente. Que Deus Altíssimo te abençoe. Mais vídeos serão publicados em breve.